E aí pessoal, tudo bom com vocês? Bem, então hoje a gente vai começar o assunto, o capítulo de integrais, tá? E a gente vai falar hoje sobre antiderivadas, bem como também já a definição de integral indefinida. Embora eu esteja seguindo o livro do Stuart, tá? Em alguns momentos, por exemplo, quando eu for definir integral indefinida, eu vou sair um pouco da ordem, por razões assim que eu acho que vai simplificar um pouco, porque aqui eu estou tentando ser um pouco mais rápido e eu acho que não vai ter problema nenhum em relação à explicação, tá bom pessoal? Então vamos nessa. Bem, então vamos lá. A primeira coisa que eu quero falar para vocês é da definição de antiderivada. O nome já expressa algo, né? Parece ser uma operação contrária à operação de derivar, certo? Então, dizemos que uma função f, que eu estou denotando por um f maiúsculo, tá? Deixa eu botar aqui. Uma função f é denominada a antiderivada ou ainda uma primitiva. Então, só repetindo aqui, uma função f maiúscula é denominada uma antiderivada ou uma primitiva de uma função f minúscula sobre o intervalo i se a derivada da f maior é igual a f minúscula aqui para todo x no intervalo, tá? Veja, uma coisa que chama atenção aqui é que a gente não diz assim, olha, f grande é a antiderivada. Veja, o que eu quero dizer é que o artigo que a gente usa aqui é uma antiderivada e não a antiderivada. Uma primitiva e não a primitiva. A gente vai ver que, na verdade, uma funçãozinha f pequena pode sim ter mais de uma antiderivada, ter mais de uma primitiva, mas a gente vai discutir já já sobre isso e a gente vai ver que, embora ela possa ter mais de uma, ela vai ter uma cara geral que a gente vai poder determinar todas elas, né? E etc. A gente fala isso já já. Então, bem, a antiderivada nada mais é, a antiderivada de uma f pequena nada mais é do que uma f grande que quando você deriva dá a f pequena, tá? Ela também às vezes é chamada de primitiva, tá bom? Então, por isso é chamada de antiderivada, tá? É o oposto, né? Eu estou fazendo a operação oposta. A f grande é a antiderivada da f pequena, se quando eu derivo a f grande, dá a f pequena, tá certo? Não sei se ficou confuso, eu espero que não, ok? Então vamos fazer um exemplo aqui, eu imagino que com o exemplo fique mais fácil de entender, tá? Determine uma primitiva para cada uma das seguintes funções, tá? E aí eu vou primeiro, pessoal, a primeira função aqui é x ao quadrado, tá? Eu vou primeiro fazer aqui um rascunho só para vocês entenderem, tá? E depois... Meu rascunho basicamente é uma solução, só que feita de trás para frente, digamos assim. Por exemplo, eu quero saber qual é uma primitiva ou uma antiderivada para a função x ao quadrado. Isto é, eu quero determinar uma função que quando eu derive de x ao quadrado, certo? Quando eu derivar a função, tem que aparecer um x ao quadrado. Tá, a gente sabe da regra de derivada, a gente sabe a regra da potência, que a derivada, vou escrever aqui, né? Sabemos que, preste atenção, a gente sabe que quando a gente deriva x ao cubo, isso vai dar 3x ao quadrado. Eu já peguei x ao cubo porque eu sei que quando eu derivo, cai um número na potência do x. Então, claro, se eu quero que dê um x ao quadrado, por isso que eu pensei logo, se eu pegar x ao cubo, talvez se aproxime do que eu quero. Mas não é o que eu quero, porque a derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado. Mas o que eu quero é que dê x ao quadrado, né? Mas aí o que a gente sabe? Se a gente passa esse 3 daqui dividindo, a gente vai saber que 1/3 da derivada de x ao cubo é igual a x ao quadrado, né? Embora eu esteja escrevendo muito aqui, eu acho que eu vou botar mais sinais, tá? Não é o mais certo, formalmente falando, mas assim, eu acho que vai ser o mais didático.
E esse 1/3 aqui, perante o sinal da derivada, ele pode entrar dentro dessa função, né? A gente sabe que quando a gente deriva, a gente pode pegar uma constante e botar para fora da derivada. Então, o que é que eu consigo concluir? Que a derivada de x ao cubo dividido por 3 dá x ao quadrado, né? Dessa forma, o que é que a gente vê? Solução, tá? A função f grande, ou f maiúsculo, né? De x ao cubo sobre 3 é uma primitiva de f de x igual a x ao quadrado, pois, né, a derivada dessa função f maiúsculo é quanto? É a derivada de x ao cubo sobre 3, e aí esse x ao cubo vai ficar 3 vezes, a derivada disso dá 3 vezes x ao quadrado, e está sobre 3, eu corto esse 3 com esse 3 e sobra justamente o x ao quadrado, que é a função que eu estava derivando inicialmente, tá certo? Desculpe, que eu queria encontrar a primitiva, tá bom? Então eu consigo provar que essa função aqui, olha, x ao cubo sobre 3, ela é uma antiderivada ou uma primitiva da função f de x igual a x ao quadrado. Tá? E eu estou frisando no 1, por que eu estou frisando no 1? Aqui vai ficar um pouco ruim, eu deixei pouco espaço, mas vocês vão me entender. Eu vou seguir aqui, tá bom, pessoal? Olha, isso aqui vai seguir, né? Observe que, olha, se eu considerar uma outra função, se considerarmos uma outra função f assim, um f eu vou chamar tio, tá? Um f grande tio igual assim, x ao cubo sobre 3 mais um número qualquer, sei lá, mais 10. Não sei porque eu peguei 10 não, mas olha, então o que é que vai acontecer? Se eu derivar essa função, o que é que vai acontecer? f tio linha, né? Ficou uma anotação carregada da poxa. A derivada dessa primeira parte dá x ao quadrado e a derivada da constante dá zero. Tá? Então essa função que eu peguei x ao cubo sobre 3, que já era a função anterior, a primitiva anterior, quando eu somei com um número 10, deu a mesma derivada que é x ao quadrado. Então essa função aqui, f grande tio, que é x ao cubo sobre 3 mais 10, também é uma antiderivada ou uma primitiva da função f de x igual a x ao quadrado. Tá, então aí eu já mostro, por exemplo, que a antiderivada ela não é única, mas veja aqui o que eu fiz da primeira função. Olha, quando eu penso nessa função f aqui, né, que é x ao cubo sobre 3, e quando eu penso nessa daqui de baixo, basicamente a diferença de uma para outra é que eu somei uma constante. Porque quando eu derivo uma constante, isso vai dar zero. E a gente vai provar já já que essa é a cara geral, tá? Se você tem uma primitiva aqui, tipo essa x ao cubo sobre 3, somando qualquer constante, isso continua uma primitiva da função e só são essas, né? Não existe outra função assim, bem maluca que dê aquela mesma derivada. A gente vai provar isso já já. Espero que eu esteja sendo compreensível, tá? Então, olha, portanto, né? Portanto, essa função também é uma antiderivada da f pequena, ok? E aí eu vou fechar aqui minha solução, essa é a solução da letra A, tá? Ok. E agora vamos para a letra B. A letra B é mais fácil, né? Ou não? Veja, eu quero saber, eu botei seno, né? Se fosse cosseno seria mais fácil, tá? Mas aí eu vou falar com vocês, eu imagino que vocês vão perceber rápido. Veja, eu quero saber qual é a função que quando eu derivo dá seno, tá? Quando eu derivo dá seno, beleza? Eu sei que a derivada do seno é o cosseno e eu sei que a derivada do cosseno
é menos o seno. A derivada do cosseno é menos o seno. Então, se eu passo o menos multiplicando para o outro lado, eu vou concluir que a derivada do menos cosseno é justamente o seno, tá? Ok? Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, olha, sendo g grande de x igual a menos o cosseno, por que eu estou botando esse menos aqui na frente? Porque a derivada do cosseno é menos o seno. A derivada do cosseno é menos o seno, mas eu quero que dê seno. Então, vou botar esse menos aqui na frente, porque aí, quando eu derivar, olha, quem é a derivada desse camarada? Vai ser menos, né, quis dar até esse menos, vezes a derivada do cosseno, mas a derivada do cosseno é menos o seno. E aí, menos com menos dá mais, e aí eu fico com o meu seno, que é justamente a função g de x. Daí g de x igual a menos cosseno de x é uma primitiva, né, ou antiderivada primitiva de g de x igual a seno de x. Então, eu espero que vocês estejam entendendo o que é uma primitiva ou uma antiderivada. Tá? Então, essa função g grande de x é igual a menos cosseno de x é a primitiva ou a antiderivada da função seno de x, porque quando eu derivo essa função menos cosseno de x, dá exatamente o seno. Tá? E aqui uma questão um pouquinho, não muito, mas um pouquinho mais complicadinha, tá? E aí eu já vou fazer um pouco direto, tá, pessoal? Porque esse exemplo é mais para vocês compreenderem, não para vocês entenderem como é que faz as contas. Já já a gente vai falar, né, provavelmente no próximo vídeo, como é que a gente faz essas contas, tá? Tô suando um pouco porque eu fechei tudo por causa do barulho dos carros lá embaixo. E aí vamos lá. Eu quero agora saber qual é a derivada, qual é a função cuja derivada dá 1 sobre x mais 2 vezes e elevado a 2x, tá? Vamos pensar com calma. Por quê? Eu sei que a derivada da soma é a soma das derivadas. Sei que a derivada da soma é a soma das derivadas. Então, como eu quero saber a função cuja derivada dá 1 sobre x mais 2 vezes e elevado a 2x, bem, se eu souber qual é a função que quando eu derivo dá 1 sobre x, e também se eu souber qual é a função que quando eu derivo dá 2e elevado a 2x, a soma dessas duas vai dar a derivada da soma dessas duas funções vai dar justamente a minha h, tá? Então, qual é a função cuja derivada dá 1 sobre x, né? A gente sabe, é ln de x, tá? E qual é a função cuja derivada dá 2e elevado a 2x? 2e elevado a 2x. Bem, não é muito difícil pensar, e mais uma vez, eu não quero ensinar vocês como é que faz o cálculo agora, a gente vai ensinar depois como é que faz essas contas. Mas assim, não é difícil de chegar e pensar que a função cuja derivada dá 2e elevado a 2x é a função e elevado a 2x. Usando a regra da cadeia, a derivada de e elevado a 2x é 2e elevado a 2x. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, olha, consideremos, tá, que de maneira mágica eu já vou dar a solução. Consideremos h de x, né, h maiúsculo, igual a ln de x mais mais e elevado a 2x, tá? Na verdade, pessoal, a gente aqui ainda pode colocar um módulo nesse ln, porque a derivada do módulo do ln de x, a derivada do ln do módulo de x é 1 sobre x, tá? Para todo x diferente de 0. Então, quem é a derivada dessa função h, tá? Pela propriedade de derivada, a derivada da soma é a soma das derivadas, tá? E aqui eu não vou... Isso aqui, aí pessoal, olha, a derivada do ln do módulo de x é também 1 sobre x, tá? A gente sabe que a derivada do ln de x é igual a 1 sobre x, mas também vale quando a gente coloca o módulo. A derivada do módulo de x,
desculpe, a derivada do ln do módulo de x também dá 1 sobre x, e esse aqui é para todo x diferente de zero, tá? Isso aqui é para todo x positivo, porque só pode estar dentro do ln, dentro do logaritmo, só pode aparecer números positivos, tá bom? Bem, então, mais uma vez, voltando para cá. A derivada, vou apagar aqui, tá? A derivada, deixa eu apagar. Ok. Então, a derivada do ln do módulo de x é justamente 1 sobre x, que é o que aparece nessa primeira parte. E usando a regra da cadeia, a derivada de e elevado a 2x é quanto? É e elevado a essa função vezes a derivada dessa função que está no expoente, que é 2. A derivada de 2x é 2. Então, isso dá justamente a minha função h de x. Tá? Eu estou já fazendo as contas como se vocês entendessem tudo. Por exemplo, eu já estou dizendo aqui, já estou considerando que vocês sabem calcular a derivada de e elevado a 2x, tá bom? Portanto, h de x igual ao ln do módulo de x mais e elevado a 2x é uma antiderivada ou uma primitiva da função h, ok? Beleza. Tá, e aí vamos ver, bem, hoje é uma aula de definição, um vídeo curto, eu estou tentando fazer vídeos mais curtos, tá? Então, essas foram as contas que a gente fez hoje, a gente vai agora só discutir um pouco sobre essa coisa que eu falei, da antiderivada não ser única, porque sempre que eu somo uma constante, isso continua, numa antiderivada, isso continua sendo uma antiderivada da função lá. Porque quando eu derivo a constante, isso dá zero. Eu espero que vocês estejam entendendo. Se vocês não tiverem, podem mandar comentários aí perguntando que eu posso explicar melhor em outro vídeo, tá? E aí o que acontece é o seguinte, pessoal. Pelo teorema do valor médio, tá? Eu não vou demonstrar isso aqui, tá? Embora que eu possa demonstrar depois, tá? Pelo teorema do valor médio, uma aplicação do teorema do valor médio é o seguinte, o teorema do valor médio não diz isso, tá? Isso é uma consequência, né? Um corolário do teorema do valor médio. Se a derivada de uma função f é igual à derivada de uma função g, né? Se essas duas derivadas são iguais para todo x em um intervalo, isso significa que a diferença das duas é uma constante, ou seja, que a f é igual a g mais uma constante, ou que a g é igual a f mais uma constante. Beleza? E a gente sabe também que se a f é igual a g mais uma constante, então a derivada da f é igual à derivada da g. Isso porque a derivada da constante é zero. Tá? Com essa propriedade, presta atenção, veja o que ele está dizendo. Se a derivada de duas funções são iguais em um intervalo, a diferença entre elas duas é uma constante. Por outro lado, se a diferença entre duas funções é uma constante, então a derivada delas duas é igual. As derivadas delas duas são iguais, porque a derivada da constante é zero. Tá? Bem, vamos logo para o teorema. Tá? O teorema é uma consequência dessa minha observação. Tá? Ele diz o seguinte, olha, tá, eu quero agora determinar, eu estou querendo, bem, embora eu saiba que a antiderivada de uma função f não é única, a minha dúvida é, será que eu consigo uma cara geral para ela, sabendo uma antiderivada, será que eu consigo determinar todas as outras? Sim. Por quê? Veja, o que acontece é o seguinte, considere que uma função f grande é uma antiderivada particular da função f pequena, tá? A f grande é uma particular, não é geral, ela é uma específica. Eu determinei uma específica que é a antiderivada da função f pequena. E aí o que o teorema garante, que é consequência da parte anterior, é que as únicas antiderivadas possíveis para a minha f pequena é justamente essa antiderivada particular mais uma constante. Tá? Por quê? Eu vou tentar explicar sem escrever, tá? Porque se eu tivesse uma outra g, cuja derivada também é uma g grande, cuja derivada da f pequena, isso significa que a derivada da g grande é igual à derivada da f grande. E aí, pelo teorema anterior, então, pelo teorema anterior, a diferença da f para g é justamente só uma constante. Então, essa g seria a f mais uma constante. Ok? Resumindo, é o seguinte, se você determinar
uma antiderivada específica f grande de uma função f pequena, tá? Você consegue determinar todas elas sabendo que a antiderivada arbitrária, ou como o livro do Stuart chama, a antiderivada mais geral, é a antiderivada f grande específica que você achou, particular, mais uma constante, c, qualquer. Beleza? Então, essa minha expressão aqui, o livro do Stuart, por exemplo, chama de antiderivada mais geral. Tá? E aí onde vai vir a minha definição, eu vou terminar a aula aqui, tá? De integral indefinida. Essa definição é que não está no livro do Stuart agora, ele só está lá depois do teorema fundamental do cálculo, que a gente vai falar depois, tá? Mas aí eu quero terminar com essa definição e no próximo vídeo a gente já fala de propriedades da integral indefinida e já faz algumas contas também, tá? Então vamos lá. Então, uma vez que esse teorema me dá a expressão do que seria a primitiva ou a antiderivada mais geral de uma função f, eu vou definir agora o que é uma integral indefinida da função f. Tá? Então, o conjunto ou a família de todas as primitivas de f pequeno é chamada de integral indefinida de f em relação a x. E será denotado por esse símbolo aqui, olha, que é um S esticado, f de x dx. Então, isso aqui, pessoal, olha, não sei qual a cor que está aqui, está azul. Então, essa anotação aqui simboliza a primitiva mais geral, na verdade é a família de antiprimitivas, tá? Então esse símbolo aqui representa todas as primitivas da função, tá bom? Da função f. Então esse símbolo aqui é o sinal da integral. Esse S puxado aqui é o sinal da integral. A função f é chamada de integrando, né? Porque é o que você quer integrar, é o que você quer determinar a antiderivada, é o que você quer achar a função cuja derivada dá essa f pequena. Esse x aqui é a variável de integração. Variável de integração. O que é isso? É justamente o que eu vou olhar para essa letra x vai ser, para mim, a variável onde eu quero integrar, certo? Porque às vezes numa expressão pode aparecer mais de uma letra e o dx aqui mostra, não, é nessa daí que eu estou integrando. A gente fala isso quando a gente for fazer as contas, vocês vão entender melhor. Essa f grande é uma primitiva particular, ou uma antiderivada particular. Por que uma particular? Estou dizendo assim, olha, essa é uma específica, tá? Por exemplo, quando eu quero definir a integral de x ao quadrado, a integral indefinida de x ao quadrado, quando eu quero determinar a integral de x ao quadrado, eu percebi que x ao cubo sobre 3 é uma primitiva disso, é uma antiderivada disso. Então essa é uma particular. Mas aí depois, pelos teoremas, isso garante que quando eu somo qualquer constante c, isso continua sendo uma primitiva ou antiderivada, certo? Então essa f grande aqui é uma específica, é uma que eu sei que quando eu derivo, dá a minha f. E aí o que acontece é que a família de todas as primitivas cuja derivada dá f pequena é quando eu pego essa primitiva particular e somo com uma constante, tá? Bem, pessoal, eu vou parar a aula por aqui. Na aula que vem a gente vê algumas propriedades da integral indefinida. Se ficou um pouco confuso, se você ficou um pouco confuso com essa definição e com essas coisas, tá? Pode comentar aí, eu tento facilitar, mas de qualquer forma, eu sugiro que você já veja o próximo vídeo, porque fazendo as contas, vendo os exemplos, fica mais fácil de entender. Eu vou parar esse vídeo por aqui só para não ficar longo. Tá bom, pessoal? Então, até a próxima.